exigíamos que todos que saíssem daqui fossem também vacinados. Isso criou filas imensas, isso criou constrangimento, criou gasto de dinheiro, criou dor nas pessoas que tinham reação. E na realidade é uma medida inadequada. Na realidade não existe serviço de saúde. E ele deve ser combatido na normalidade. É no momento em que não existe nada por aí, é que a estrutura do município de saúde pública deve estar trabalhando e reduzindo as suas possibilidades. Eu enfatizo esse aspecto porque quando a gente fala de desastre natural, a tendência é a gente olhar a ameaça, ou seja, olhar o fenômeno. E os fenômenos naturais, eles estão fora do nosso controle. São muito mais fortes do que a capacidade humana de evitá-los. E não olhamos o outro lado, que é a vulnerabilidade da população. Essa sim, ela pode e deve ser trabalhada, diminuindo a vulnerabilidade das pessoas, tornando elas mais imunes às doenças, através da vacinação, através do bom uso da higiene e dos processos de profilaxia e tudo mais, do conhecimento, da informação. E aí volta a questão da mulher. A mulher precisa de muita informação, porque ela administra a casa, ela administra a família. E ela, tendo a informação, tendo o conhecimento, ela pode fazer com que esse conhecimento circule e proteja melhor a sua família. A outra lição aprendida é o que vem de uma palavra moderna e nova, que se fala hoje em defesa civil, em gestão de risco, a nível internacional, que é a resiliência. Em cima dessa resiliência vem esta frase que está aí abaixo. O verdadeiro desastre ocorre quando a comunidade atingida não aprende a evitar, a reduzir ou a conviver com as adversidades. Ou seja, é ruim ter um desastre, mas pior ainda é se nós não aprendemos nada com ele e não nos preparamos melhor para o próximo. Felizmente, a iniciativa da Prefeitura e da Defesa Civil de Tubarão em promover atividades como esta, que estamos participando todos nós aqui, está exatamente nisso. Tem o que eu posso aprender com aquilo e daí me tornar mais forte, tornar menos vulnerável e provocar menos danos para algo que possa vir local. Então, resiliência, pode mudar? É a capacidade de um sistema, de uma comunidade, de uma sociedade para adaptar-se, resistindo, mudando, com o fim de alcançar ou manter um nível aceitável do seu funcionamento. Ela é a capacidade de aprendizagem, de aprender com os desastres. Então, uma comunidade resiliente é aquela que identificou, passou pelos desastres, aprendeu a lição e quando volta aquele desastre, ela está melhor preparada. Querem ver um exemplo da resiliência? É Blumenau. Blumenau teve 56 inundações nos últimos 100 anos. Pois não? Blumenau, eu creio que eles não aprenderam muito por causa das áreas de ocupação, né? Eles continuam ocupando o espaço de uma maneira equivocada as áreas ali de ocupação dos rios, formam as planícies, um período de loja. Sim. Então, quer dizer, se for olhar aqueles rios lá que são meandrantes, observe que naqueles meandros eles continuam sendo ocupados. Se continuar nesse sentido, os desastres e também as ocupações de formação agrária e formação orogênica. Bem, vamos ajustar um pouco a sua colocação, que eu lhe agradeço, né? Mas vamos ajustar um pouquinho. O que aconteceu com Blumenau? Blumenau acreditava que sabia que tinha aprendido, que era resiliente às inundações, e fez um plano para a inundação, mas esqueceu-se que ela poderia também ser vítima de outras ameaças. E quando ocorreu os deslizamentos, ela não estava preparada, ela não tinha adquirido aquela experiência, aquele aprendizagem dos deslizamentos.
Então, na realidade, Blumenau aparentemente melhorou, está bem fortalecida para administrar as inundações, mas não para administrar outros fenômenos que aí estão. Vai ter que aprender também aqui. Próximo. Ingovernabilidade. Uma defesa civil bem organizada e que possua planos executíveis, ou seja, planos capazes de ser colocados em práticas e funcionarem, ajudará as autoridades a manter a governabilidade mesmo em caso de grandes desastres. É natural que um governante perca o controle ou parte do controle quando ocorre um grande desastre. E a defesa civil é uma ferramenta que o governante tem de manter esse controle mesmo em caso de grande desastre. O que aconteceu em Tubarão em 1974? Primeiro, não tínhamos uma defesa civil operacional no município. O prefeito, na realidade, de Termomonte, estava sozinho. Estava fazendo o que ele podia e muito mais. Mas era insuficiente para atender a demanda imensa do desastre. E como era um período excepcional na democracia brasileira, e havia, logo após o desastre, muitos casos de saques e de violência, criou-se um comando militar. Por 7 a 10 dias, o prefeito perdeu o controle, perdeu a autoridade total que deveria ter como dirigente máximo do município e perdeu então essa governabilidade. E ele adquiriu 10 dias depois. Então, uma defesa civil bem organizada, ela ajuda a autoridade a manter o controle e a governabilidade. Vamos ver o que é governabilidade. Na folha seguinte. É a capacidade de um governante de exercer a autoridade em matéria econômica, política e administrativa em relação aos assuntos do país, estado ou de uma comunidade. Quero ver um exemplo claro, fora da área de desastre, a cidade do Rio de Janeiro. A quantidade de medidos nas ruas, o crime, o tóxico, e uma série de outras questões, a ocupação de áreas proibidas, fez com que o prefeito municipal criasse uma secretaria que é responsável por fazer o que eles chamam de choques de ordem. Ou seja, elas estão lá derrubando casas, recolhendo as pessoas, para que o prefeito não perca a governabilidade. Nem agora, e muito menos no ano 2016 da Copa. Então vejam que essa atividade de defesa civil, ela não só busca e proporciona uma melhor capacidade de resposta e até de prevenção de desastres passados, futuros, como ela melhora a sua capacidade de desenvolvimento e principalmente ela ajuda as autoridades a manter a democracia através da governabilidade do município. O que tínhamos é isso. Muito obrigado pela oportunidade que me deram aqui. Obrigado ao professor Antônio Pinheiro.